Você e eu estamos estudando a série SOT 32, Refuto, a refutação da reperdição, onde estamos refutando o uso muito errado de 104 versículos, pelos que odeiam a maravilhosa doutrina bíblica de que uma vez salvo, uma vez que você creu de verdade no Cristo da Bíblia, do modo bíblico, então uma vez salvo, sempre salvo, porque você é preservado por Deus e não pelas suas próprias forças. Já vimos duas partes de SOT 32b. SOT 32b tem por meta mostrar, expor os versículos mal usados, que na realidade são passagens referentes à necessidade de conversão dos que nunca foram salvos. Já vimos alguns versículos em duas partes, 1 e 2. Agora vamos concluir. SOT.32b3, onde vamos ver outras passagens referentes, na realidade, à conversão dos que nunca foram salvos, e essas passagens são 1 João 3, versículo 6, versículo 8 e 9, 5, 18, 2 João 1, 9. Bem, essas passagens, como a anterior, todas elas estão no grupo de capítulos da Bíblia compreendido entre Mateus e Atos, depois Hebreus a Judas, que são para igrejas em transição e mistas, e também os três primeiros capítulos lá de Apocalipse. Então são para igrejas de novos professantes de origem gentílica misturada e de origem judaica. E são majoritariamente, são igrejas em transição, e majoritariamente constituídas por judeus, e esses mesmos formam uma segunda mistura. Então há judeus ali nos evangelhos, em Hebreus, nas epístolas, até Judas, são a mistura de judeus que foram realmente salvos e aqueles judeus que estão somente no vestíbulo. Vestíbulo é aquela parte, a soleira entre o exterior da casa e o interior. Eles estão na soleira da casa, no vestíbulo, quase entrados no só graça, só fé, mas ainda agarrados à lei e ao judaísmo. Por isso, essa categoria de versículos precisa de um exame muito bom do contexto de cada passagem, para vermos se está se referindo a crentes gentios convertidos de igreja como a minha e a sua, onde não há mais influência judaica, ou se são crentes daquela igreja em transição, e se são judeus já salvos ou são judeus quase em cima do muro. Né? Então vamos ver algumas passagens. 1 João 3,6 diz: todo aquele que nele, isso é em Jesus Cristo, está habitando, não está pecando. Todo aquele que está pecando não tem visto a ele, nem tem conhecido a ele. Então essa passagem que eu reconheço que à primeira vista, parece mostrar que as coisas estranhas, que há crentes que jamais pecam em modo, em grau, em número, em gênero nenhum. Mas isso é impossível, porque a própria Bíblia diz em 1 João, também no capítulo 8, aliás, 1 João no capítulo 1, que quem diz que não está pecando está chamando Deus de mentiroso. Quem diz, a pessoa que diz, faz 30 anos que eu não peco, está chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que nós pecamos a todo dia. Então é uma passagem aparentemente difícil que vamos ter que explicar direitinho. 1 João 3, de 8 a 9. Aquele que está praticando o pecado, proveniente de dentro do diabo é. Porque desde o princípio o diabo peca. Por isso foi feito manifesto o Filho de Deus, a fim de que desfizesse as obras do diabo. Todo aquele, tendo sido nascido proveniente de dentro de Deus, pecado não está praticando, porque a semente dele, isso é de Deus, nele permanece, e não pode estar pecando, porque proveniente de dentro de Deus tem sido nascido.
Também é uma passagem difícil, que precisamos examinar direitinho. Há pessoas que chegam ao status de não mais pecado até a morrer. Precisamos ver isso direitinho. E 1 João 5,18, temos sabido que todo aquele, tendo sido nascido proveniente de dentro de Deus, não está pecando. Mas aquele, havendo sido nascido proveniente de dentro de Deus, vigilantemente guarda a si mesmo, e o maligno não lhe está tocando. Também é uma passagem difícil. Há pessoas que possam, que cheguem a um estado onde digo, há 30 anos que o maligno não me toca, não me tenta, há 30 anos que eu não peco de maneira nenhuma, um segundo, 1 milímetro eu não peco. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Bem, o erudito do grego, Kenneth West, diz a respeito, quando ele escreveu a respeito de 1 João 3,9, a respeito da frase não pode estar pecando, ele disse o seguinte: o infinitivo no presente do indicativo grego, que na minha tradução está estar pecando, sempre fala de uma ação contínua, habitual, nunca do mero fato da ação. Vou saltar um pouco, mais adiante ele diz, a tradução por essa razão deve ser: não é capaz de pecar habitualmente. Aqui o texto grego não dá nenhuma garantia para o ensino errôneo de se poder ou ter de alcançar nessa vida total e perfeita incapacidade de pecar, a perfeita impecabilidade. Isso está no livro In the Last Days, na página 150. A mesma construção grega ocorre em 1 João 3,6 e em 5,18. Então, de acordo com o West, apoiado por Wilmington, onde eu baseei a maior parte do estudo dessa série, eles advogam, e eu acreditei nisso muito tempo, que a tradução deve ser, usando a palavra habitualmente. Vou ler rapidamente. Todo aquele que nele está habitando não pode estar pecando habitualmente. Todo aquele que está pecando habitualmente não tem visto a ele nem tem conhecido a ele. Depois, aquele que está praticando o pecado habitualmente, proveniente de dentro do diabo é, porque desde o princípio o diabo peca. Para este foi feito manifesto o Filho de Deus, a fim de que desfizesse as obras do diabo. Todo aquele, tendo sido nascido proveniente de dentro de Deus, pecado não está praticando habitualmente, porque a semente nele permanece e não pode estar pecando habitualmente, porque proveniente de dentro de Deus tem sido nascido. Em 1 João 5,18, vira na interpretação de West, de Wilmington e de centenas ou milhares de teólogos muito respeitados, vira a seguinte: 1 João 5,18. Temos sabido que todo aquele tendo sido nascido proveniente de dentro de Deus não está pecando habitualmente, mas aquele, havendo sido nascido proveniente de dentro de Deus, vigilantemente guarda a si mesmo, e o maligno não lhe está tocando. Então eu já criei nisso até cerca de uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, mas depois eu tanto vi em outro homem de Deus, eu ponderei as opiniões, fui conferir no grego, fui conferir na Bíblia o que eles diziam, li gramáticas gregas, pensei e orei muito, e acho que estou agora com uma posição melhor, já nos últimos 15 ou 20 anos. Então faça a seguinte observação, para 1 João 3,9, ou todo 3, de 6 a 14 e 5,18. A maioria dos estudiosos que lemos diria: a ACF e a King James bem poderia colocar uns asteriscos, 8 asteriscos nessas passagens, e lá embaixo botar a seguinte nota: lembre que todo o tempo presente em grego implica que a ação é usual, costumeira, às vezes mesmo contínua, incessante. Assim, poderíamos aqui entender a palavra costumeiramente.
Bom, isso é a proposta deles. Mas essa tão difundida ideia que a cada verbo no tempo presente sempre deveríamos adicionar ou subentender a palavra continuamente ou costumeiramente, causa grandes e insolúveis problemas se atentarmos a aplicar consistentemente, sempre e uniformemente. Se você pegar de Mateus a Apocalipse e for aplicar essa regra, você vai chegar a paradoxos, a coisas absurdas. Letra A. No uso afirmativo, quando o verbo está no afirmativo, centenas de expressões passariam a ter entendimentos tais como esse em Atos 16:31. Paulo teria dito assim: creia continuamente, incessantemente no Senhor Jesus Cristo, sem nunca vacilar por um segundo, e serás salvo. Daí, isso daria margem à falsa interpretação de que é possível se crer para a salvação, depois se interromper, mesmo que temporariamente, sendo necessária nova salvação, porque se a frase da Bíblia significa creia continuamente, se falhasse um minuto, um dia, uma semana, depois você teria que ser salvo de novo. Isso dizem os arminianos. E a pessoa só seria salva, então ele estaria oscilando. Salvo, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, pecou e perdeu-se, salvo, pecou e perdeu-se, arrependeu-se, creu de novo, salvo. Então, se ele estivesse num pico e morresse, de repente, estaria salvo. Se viesse uma morte instantânea, ou por um ataque fulminante de coração, ou por um acidente de carro, um choque frontal com um trem, um caminhão, ou uma bala perdida num tiroteio de bandidos com outros bandidos, e morresse numa baixa, então estaria perdido. Isso é um absurdo, né? Isso não faz sentido com a Bíblia, nem com nada. No uso negativo, em frases que estão negando, tivemos também centenas de grandes problemas insolúveis. Por exemplo, em João 3,18, se o significado fosse assim, na nossa Bíblia, que nós cremos na CF, na LTT, na King James, diz: mas quem não crê já está condenado. Que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa parte negativa, não tem um não, é uma negação. Então, nessa interpretação que é proposta por West, por Wilmington, por milhares de autores de livros, milhares de pastores, eu vejo isso na internet a toda hora. Então, com essa interpretação, essa frase, que tem um presente, significaria: quem de modo incessante não está crendo já está condenado. Porra, se fosse assim, isentaria todo mundo. Pois todos, durante pelo menos um instante na vida, de algum modo, creem pelo menos uma coisa de Deus. Por outro modo, se a negação significasse: quem não se caracteriza por crer de modo incessante já está condenado. Então condenaríamos todo mundo, pois todos nós, durante pelo menos um instante, de algum modo, em algum grau, fraquejamos em crer pelo menos uma coisa de Deus. Lembro de Pedro afundando no mar, porque olhou não para Cristo, mas para a tempestade. Lembro depois dele negando a Cristo 6 vezes, 3 mais 3. Lembro dele duvidando da ressurreição de Cristo. Então, todos nós... Então, ou se você for aplicar essa ideia que ou numa afirmativa ou numa negação, o presente sempre, infalivelmente, tem que ser uma coisa contínua, incessante, ou pelo menos costumeira e habitual, você chega a absurdos. Absurdos. Todos concordarão que chega a absurdos. Então não pode aplicar uma regra só em 10 versículos da Bíblia. E os outros milhares, por que não aplica? A coisa não é simples. Toda essa regra inflexível do grego é impossível de ser usada inflexivelmente.
tem que ser uma ficção, imaginação de pessoas agora do século XX, XXI, XIX, pensando como era que pensava a mente grega dos dias de Cristo. Tem que ser uma ficção. Nem isso funciona na mente grega, nem de povo nenhum, em idioma nenhum, em linguagem nenhuma. Pois isso, essa ideia que eu expliquei, fragorosamente colide com a sã lógica, o bom senso que Deus nos deu, colocou na nossa mente. Então, tal regra simplesmente não pode ser sempre totalmente verdadeira. Qual é a solução, então? Cremos que é traduzir exatamente como a King James, a ACF e a LTT, sem pôr milhares de costumeiramente, desde Mateus e Apocalipse, milhares de habitualmente, mas simplesmente entendermos que essa passagem difícil se refere ao novo homem. Aí é que está a chave, que eu levei 15 anos ouvindo para entender. Que se refere ao novo homem, que existe em cada crente, mesmo que temporariamente acompanhado do velho homem. Nós só vamos nos libertar do velho homem quando recebermos o corpo glorificado. Então, entenda que quando está dizendo quem é nascido de Deus não peca, é o novo homem. O novo homem, o novo Hélio, só quer o bem, o puro e o santo. Mas o velho Hélio é tão ruim quanto antes. Se eu alimentá-lo, se não for pela graça de Deus, eu serei capaz de fazer qualquer pecado imaginável. Então, todo dia eu tenho que orar e depender de Deus. É uma luta diária. E essa explicação também pode ter outra. É que esse versículo antecipa o nosso bendito estado escatológico, o estado eterno e final, quando estivermos na eternidade futura. Então, ali, com o corpo glorificado, nós não pecaremos. Então, a explicação melhor é uma dessas duas. Somente nesses dois entendimentos, a segurança de respeitar o bom senso, a lógica que Deus nos deu, e a língua, o modo como todo idioma é construído, somente assim nós podemos respeitar. Essa teoria de, às vezes, o presente é contínuo, às vezes não é, às vezes o presente é incessante, às vezes não é, habitual, às vezes não é. Isso é invenção. Então, essa interpretação, a que é o novo homem, harmoniza-se com o contexto. Eu dei duas interpretações possíveis, a que é o novo homem, e a B, que é o homem visto na eternidade futura, mas a se harmoniza melhor com o contexto. Se você examinar 1 João 2, de 28 até 3,10, o contexto circundando a passagem, que contrasta a nossa velha natureza com a nova natureza, essa interpretação se harmoniza melhor. Vamos agora para outro versículo, é 2 João 1,9. Todo aquele que está caminhando, afastando-se para o lado, e não permanecendo dentro da doutrina de um Cristo, a Deus não tem. Quem está perseverando dentro da doutrina de um Cristo, esse, tanto ao Pai como ao Filho tem. No contexto, é melhor que a palavra grega, com o número de Strong 3849, que você pode ver a escrita no texto que vai acompanhar, e a pronúncia é parabaino. Parabaino. Esse verbo significa dar passo para o lado. Então, se você entender isso dessa maneira, então é visto como o verbo significando ultrapassar, dar passo para o lado, dar passo para além da medida, para fora da doutrina ensinada por Cristo e sobre o Cristo.
Se interpretar assim, vamos voltar ao versículo. Todo aquele que está caminhando, afastando-se para longe da doutrina de Cristo, negando a doutrina de Cristo e não permanecendo dentro da doutrina do Cristo, não tem a Deus. Eu concordo. Esse nunca foi salvo. E quem está perseverando dentro da doutrina do Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, essa explicação harmoniza tudo. Mesmo se o entendimento tivesse de ser de transgredir a lei de Deus, e não é. À luz do contexto local e de toda a Bíblia, nada afetaria o verdadeiro salvo da dispensação das Assembleias quanto à segurança da salvação, e haveria duas soluções para essa passagem. Primeiro, esse livro de 2 João não foi dirigido direta e somente, nem ao falar sobre a salvação ou a segunda vinda de Cristo até a terra, necessariamente se refere aos crentes da dispensação das Assembleias. Veja a nota no preâmbulo de Hebreus e a nota em 2 João 1,7 na Bíblia LTT. Segundo, se tivesse sido escrito e se aplicasse aos salvos da dispensação das Assembleias, a passagem se referiria ao novo homem que existe em cada crente, mesmo que temporariamente ele é acompanhado do velho homem. E a passagem também antecipa nosso abençoado estado escatológico na eternidade futura. É a mesma coisa que vimos antes. Então, meu amigo, o meu irmão em Cristo, mas me dirijo mais ao amigo que não tem certeza absoluta de salvação, sem seu merecimento, sem seu esforço. Você não pode fazer nada para ganhar, nem para preservar a salvação. Eu choro por dentro por você. E imploro a Deus, imploro a você também, que abra seu coração e creia no Cristo. Salve-se do inferno que eu mereço, todos nós merecemos, e receba Cristo como seu Salvador pessoal, crendo integralmente nele como o único, total, definitivo Salvador que lhe dá a vida eterna, a vida para sempre, a vida incapaz de ser perdida, porque, e glória e aleluias a Deus, a preservação está a cargo de Deus. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo.